Alô Brasil, alô galera ligada em mais uma edição do JP no Lance pra você. Hoje é dia 2 de abril do ano de 2018. Estamos começando mais uma edição do JP no Lance. E hoje com especial história dos principais jornalistas esportivos do rádio brasileiro. Jornalismo é a coleta, investigação e análise de informações para a produção e distribuição de relatórios sobre a interação de eventos, fatos, ideias e pessoas, que são notícias e que afetam a sociedade em algum grau. A palavra se aplica à ocupação profissional ou não, aos métodos de coleta de dados e à organização de estilos literários. A mídia jornalística inclui impressão, televisão, rádio, internet e, no passado, noticiários. Os conceitos de papel apropriado do jornalismo variam de país para país. Em algumas nações, os meios de comunicação de notícias são controlados pelo governo e não são um corpo completamente independente. Em outros, os meios de comunicação são independentes do governo, mas a motivação pelo lucro entra em tensão com as proteções constitucionais da liberdade da imprensa. O acesso à informação livre recolhida por empresas jornalísticas independentes e concorrentes com normas editoriais transparentes pode permitir aos cidadãos participarem efetivamente do processo político. Nos Estados Unidos, o jornalismo é protegido pela cláusula da liberdade de imprensa na primeira emenda. O papel e estatuto do jornalismo, juntamente com dos meios de comunicação de massa, tem sofrido mudanças ao longo das 2 últimas décadas, com o advento da tecnologia digital e a publicação de notícias na internet. Isto criou uma mudança no consumo de canais da mídia impressa, à medida que as pessoas consomem cada vez mais notícias através do jornalismo eletrônico, smartphones, computadores, tablets e outros dispositivos, desafiando as organizações de notícias a rentabilizarem totalmente suas versões digitais, bem como a improvisar o contexto no qual elas publicaram notícias na imprensa. Notavelmente, no cenário da mídia estadunidense, as redações têm reduzido sua equipe e cobertura em canais de mídias tradicionais como televisão para lidar com a diminuição do público nesses formatos. Essa capacidade na cobertura tem sido associada ao atrito geral do público, uma vez que grande maioria dos entrevistados em estudos recentes mostram mudanças nas preferências no consumo de notícias. A era digital deu início a um novo tipo de jornalismo no qual os cidadãos comuns desempenham um papel maior no processo de produção de notícias, sendo possível o surgimento do jornalismo cidadão através da internet. Através do uso de smartphones equipados com câmeras de vídeo, os cidadãos podem gravar imagens de eventos de notícias e enviá-los para canais como o YouTube, que é frequentemente usado por meios de comunicação. Ademais, o acesso fácil às notícias de uma variedade de fontes, como blogs e outras mídias sociais, resultou em leitores que podem escolher entre fontes oficiais e não oficiais, em vez de apenas depender das organizações tradicionais. E para você que está curtindo especial história dos principais jornalistas esportivos de rádio, não se esqueça, tá aqui, embaixo na tela. Entre no meu canal no YouTube, JP no Lance. Deixe suas perguntas e não se esqueça de tocar o sininho, que em breve estarei respondendo para vocês. Não esqueça, entre no meu canal no YouTube, que tá aqui, JP no Lance lá no YouTube para você. Gêneros jornalísticos. Existem várias formas diferentes de jornalismo, todas com audiências diversas. O jornalismo é dito para servir o papel de um quarto poder, agindo como um cão de guarda do funcionamento do governo. Uma única publicação como um jornal contém muitas formas de jornalismo, cada uma das quais pode ser apresentada em diferentes formatos. A cada seção de jornal, revista ou site pode atender a diferentes públicos.
Alguns gêneros jornalísticos incluem a advocacia jornalística, escrever para defender pontos de vista particulares ou influenciar as opiniões do público. Jornalismo de radiodifusão, jornalismo escrito ou falado para rádio ou televisão. Jornalismo cidadão, jornalismo participativo. Jornalismo de dados, a prática de encontrar histórias em números e usar números para contar histórias. Jornalismo drone, uso de drones para capturar imagens jornalísticas. Jornalismo gonzo, defendido pela primeira vez por Hunter Thompson, é um estilo altamente pessoal de relatar. Jornalismo interativo, um tipo de jornalismo online que é apresentado na web. Investigativo, relatórios aprofundados que revelam problemas sociais, muitas vezes leva a grandes problemas sociais a serem resolvidos. A fotojornalismo, a prática de contar histórias verdadeiras através de imagens. Jornalismo sensorial, melhor dizendo, o uso de sensores para apoiar a investigação jornalística. Jornalismo tabloide, escrita que é alegre e divertida, mas menos legítima do que o jornalismo convencional. Para quem não sabe, o tabloide, enfim, é aquela formatação que é um quadradinho do jornal, mas ficou mais conhecido por fatos sensacionalistas. Isso aconteceu há muito tempo atrás na Inglaterra. Jornalismo marrom, sensacionalismo, escrita que enfatiza alegações ou rumores exagerados. A recente ascensão das mídias sociais resultou em argumentos para reconsiderar o jornalismo como um processo em vez de atribuí-lo a determinados produtos e notícias. Nessa perspectiva, o jornalismo é participativo, um processo distribuído entre múltiplos autores envolvendo jornalistas e o público socialmente mediador. E para você que está curtindo o especial História dos principais jornalistas esportivos de rádio, não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube, JP no Lance, deixe suas perguntas e não se esqueça de tocar o sininho, que em breve estarei respondendo para você. Está aqui, ó, JP no Lance, aqui na tela. Jornalismo no Brasil. O primeiro sindicato de jornalistas no Brasil foi fundado em 1934, na cidade de Juiz de Fora. 4 anos depois, houve a primeira regulamentação da profissão, conforme disposto na Lei de Imprensa do dia 9 de fevereiro de 67. O diploma de curso superior de jornalismo foi obrigatório para o exercício da profissão. Por força da lei até o STF torná-lo facultativo em 2009. Porém, uma proposta de emenda à Constituição, também conhecida como PEC, aprovada pelo Senado Federal em 2012, restabelece a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício de profissão. Atualmente, há cerca de 120 cursos de graduação na área, formando quase 5 mil jornalistas por ano em todo o Brasil. No Brasil, o curso de jornalismo tem a maior carga horária entre os cursos da área de comunicação. O curso tem carga horária mínima de 3.000 horas e tempo mínimo de 4 anos para a conclusão do curso de bacharel em jornalismo. Segundo as novas diretrizes curriculares do MEC, Ministério da Educação, após concluir o curso, a pessoa é reconhecida pela Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, e pelos sindicatos de jornalistas como jornalista profissional, podendo se filiar aos sindicatos e solicitar a Carteira Nacional de Jornalista emitida pelo FENAGE. Jornalismo esportivo. Jornalismo esportivo desportivo é a especialização da profissão jornalística nos fatos relacionados aos esportes ou desporto em Portugal. Ginástica, jogos, hobbies e outras atividades de exercício físico. O jornalismo esportivo é uma especialização que lida com alto grau de risco de parcialidade,
pois tanto jornalistas quanto leitores têm preferências por determinados times ou atletas. O profissional da área deve tomar cuidado com a paixão ou repúdio que seu texto pode facilmente provocar nos públicos e nos colegas. E para você que está curtindo o especial História dos principais jornalistas esportivos de rádio, não se esqueça, entre no meu canal no YouTube aqui, ó, JP no Lance, é na internet, inscreva-se, não esqueça de tocar o sininho, deixe suas perguntas que estarei respondendo para vocês. Temas. As pautas do jornalismo esportivo incluem a cobertura de eventos como Jogos Olímpicos, Copas do Mundo, campeonatos, competições, treinos, contratações de jogadores e técnicos. As instituições que geram produtos e fatos, comitês olímpicos, federações esportivas, clubes, torcidas, as políticas públicas para a área. Ministério do Esporte, Secretaria do Esporte, construções de estádio, quadras e áreas de lazer e o dia a dia do setor. No Brasil, o esporte que domina a maioria das pautas do jornalismo é o futebol, em diversos jornais e revistas não especializados em esportes. Há uma divisão entre o futebol e os demais esportes agrupados todos sob a denominação genérica de esportes amadores, embora grande parte deles já seja profissionalizada. Fontes. Como na maior parte das especializações jornalísticas, as fontes do esporte são divididas entre protagonistas, atletas, dirigentes de clubes e de entidades esportivas, autoridades, ministros, secretários, diretores de órgãos públicos e especialistas, médicos, fisioterapeutas, pesquisadores em esportes, profissionais de educação física e usuários, que são os torcedores e adeptos. Crônica esportiva. Uma função específica do jornalismo esportivo é o cronista esportivo. O jornalista especializado em narrar momentos e lances de um jogo ou competição sob a forma de crônica, um texto mais leve e literário. O principal cronista esportivo da história brasileira foi Nelson Rodrigues. Para quem não sabe, Nelson Rodrigues era torcedor do Fluminense, carioca, e era também irmão, sabe de quem? Sabe de quem? De Mário Filho. Mário Filho, que era flamenguista, jornalista, também carioca e torcedor, e tem que dá o nome ao Maracanã, no Rio de Janeiro. O maior cronista esportivo da história em Portugal é Antônio Ribeiro Cristóvão. A crônica é um estilo que por si só tem a capacidade de dar tom ficcional e romântico a um fato. A emoção com que grandes cronistas escreviam cabia perfeitamente no futebol, esporte que sempre despertou os mais variados sentimentos naquelas que o acompanham de perto. Os autores conseguiam trazer esta emoção dos campos para os folhetins e periódicos da época, o que dava a seus textos uma grande popularidade entre os apaixonados por futebol. O esporte não tinha muito espaço na mídia, espaço que foi conquistado conforme a paixão crescia. Pode-se dizer que as crônicas contribuíram para o crescimento dessa paixão, mas existem alguns questionamentos quanto à ligação dessas crônicas com o jornalismo. Alguns principais básicos do jornalismo, como a busca pela verdade e a imparcialidade, fugiam alguns textos de Nelson Rodrigues. Torcedor fanático do Fluminense, Nelson preferia emoção à razão e era míope, tinha a visão muito prejudicada, o que impedia de analisar completamente uma partida de futebol e comprometer a veracidade do texto. E para você que está curtindo o especial História dos principais jornalistas esportivos de rádio, não se esqueça, entre aí no meu canal no YouTube, JP no Lance, se inscreva, deixe suas perguntas, em breve estarei respondendo e não esqueça, toque o sininho. Grandes coberturas esportivas. No jornalismo esportivo, pelo menos 2 grandes coberturas de nível mundial se alternam a cada 4 anos, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.
A primeira é o maior evento do futebol do planeta, sediado em um país de cada vez, e acontece nos anos pares, com final não divisível por 4. 90, 94, 98, 2002, 2006, 86, 82, 78 e assim sucessivamente. Já as Olimpíadas ocorrem nos anos terminados em múltiplos de 4, 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 2004 e assim sucessivamente. Sediadas em uma única cidade. Durante esses eventos, a imprensa de inúmeros países do mundo envia repórteres e correspondentes para cobrir o desempenho de seus atletas e dos adversários. No entanto, a concentração de jornalistas esportivos numa Olimpíada é muito maior do que numa Copa, já que os profissionais estão em uma só cidade e há mais países participantes. Por isso, as coberturas de Jogos Olímpicos exigem grande estrutura e recursos, tanto para a cidade sede das competições quanto para as empresas jornalísticas. Jornalismo esportivo no Brasil. No Brasil, a esmagadora maioria do espaço do jornalismo esportivo é preenchida por matérias sobre futebol, o esporte mais popular no país. O restante é dedicado aos chamados esportes amadores, ainda que constem entre eles o vôlei, o futsal e o basquete, que já são bastante profissionalizados. Os principais veículos dos jornais, revistas dedicados ao tema são os jornais Lance, Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, além das revistas Placar, Revista Gol e Trivela. A TV Bandeirantes, nas décadas de 80 e 90, especializada em esportes, sob o comando do saudoso Senhor Bolacha, Luciano do Vale, o maior gol da TV. Ele que conseguia colocar a emoção do rádio e a técnica da televisão, simplesmente um gênio. Ele que narrava vários esportes, tênis, golfe, automobilismo, futebol, basquete, tantos outros, sinuca, tudo que dava ele narrava com uma maestria espetacular. Então a Bandeirantes era a TV conhecida como canal do esporte nos anos 80 e 90. Na TV por assinatura já existem o Fox Sports, Sport TV, canal Uhul, que é especializado em esportes radicais como surf, ESPN, ESPN Brasil, ESPN+, ESPN Internacional e várias outras ESPN e o Band Esportes. Ainda aqueles cujo não são só no pay-per-view, com o Combate Canal e PFC, para quem não sabe, é a Premier Football Club. Já na internet há também sites que abordam o assunto, como Globoesporte.com, Futinet 433, Papo de Bola, O Gol 442, Esporte Interativo, Futebol Interior, FuteRio, Intermediária Esportes, dentre outros. Alguns dos maiores expoentes profissionais brasileiros em jornalismo esportivo são entre jornalistas, colunistas, locutores e pesquisadores são Orlando Duarte, Juca Kfouri, Fernando Calazan, Jorge Guimarães, Jorge Cajuru, Pedro Ernesto Denardim, Henrique Chaparro, Luiz Carlos Resch, Nando Cross, o professor Luiz Carlos Osterman, Lauro Quadros, Davi Coimbra, Armando Nogueira, saudoso Armando Nogueira, Antônio Maria, Mário Filho, Antério Greco e Alberto Helena Júnior no impresso, José Carlos Araújo, o Garotinho do Rio de Janeiro, Heraldo Leite, o Garotinho Osmar Santos, o Garotinho Animal, Odovaldo Costa, Orlando Batista, Luciano Andrade, Luiz Mendes, o homem da palavra fácil, que era do Rio Grande do Sul, Haroldo Costa, do Rio de Janeiro, Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho, Luiz Penido, Garotão Emoção,
Ele que hoje em dia está na Rádio Globo. Washington Rodrigues, o Apolinho. Fiore Gilhote, o saudoso Fiore Gilhote, o moço de dois córregos. O narrador da torcida brasileira. Ulisses Costa, que é primo do Oscar Ulisses, Osmar Santos e Odinei Edson, excelente narrador. Dirceu Marchioli, maravilha. Se for pro gol, me chama que eu vou. Oscar Ulisses, ele que também fala assim: pro gol, pra fora do gol. No rádio, na televisão, tem Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale, o melhor gol da TV. Fernando Vanucci, alô você, alô Brasil, chulap nela. Jorge Guilherme, Léo Batista, José Italiano, Jorge Cajuru, ele que não tem papas na língua. José Trajano, João Pedro Paes Leme, Marcos Uchoa, Milton Neves, Mauro César Pereira, Sérgio Maurício. Sérgio Maurício, para quem não sabe, ele é bem especializado em automobilismo. E toda vez que o piloto vence, ele fala: lá vem o piloto X, no capricho para vencer o GP. Rafael Copete dos Santos, Ricardo Vidarte, Rafael Silveira, Andrei Kampf, que é... e Regis Rosen são repórteres da TV Globo. João Guilherme, o garoto do Rio, que também é narrador da Fox Sports. Tino Marcos da Globo. Mário Filho. Thiago Leifert, que agora está na parte de shows, está também na Globo. Leroy Ekman, Fernando Callas, Luiz Nakebin, Mauro Betting. Aliás, Mauro Betting, que é excelente jornalista esportivo, está nos canais fechados e também na Rádio Jovem Pan de São Paulo, assim como Paulo Vinícius Coelho, um dos maiores crânios do jornalismo esportivo do Brasil, um dos grandes jornalistas esportivos, excelente Paulo Vinícius Coelho, ele e o Mauro Betting, de uma humildade do tamanho do Maracanã. Paulo Ricardo Calçade, Armando Nogueira, saudoso Armando Nogueira, Bércia Musicupira e Clemente Cavandulli. O jornalismo esportivo no Brasil ainda é uma especialização exercida principalmente por homens, mas o número de mulheres vem crescendo. Nomes como Aurora Belo, Cristiane Dias, Gabriela Pasqualin, Glenda Kozlovski, que é a segunda mulher a narrar futebol, aliás, narrar esportes na televisão, Karine Alves, Larissa Hertal, Maria Paula Lima, Marcela Rafael, a Marina Ferrari, Milena Ciribelli, Renata Cordeiro, Renata Fã, Vanessa Rich, Lucilena Caetano, entre outras. E para você que está curtindo a especial história dos principais jornalistas esportivos de rádio, não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube, JP no Lance. Deixe suas perguntas e não esqueça, toque o sininho, que em breve estarei respondendo para vocês. Viés bélico no futebol. A produção de textos voltados ao futebol tem suas próprias características e peculiaridade. Por vezes são empregados termos técnicos como os que definem a posição de um atleta no campo do jogo ou o nome de alguma infração notada pelo árbitro da partida. As metáforas bélicas e a linguagem de guerra proporcionam ao texto esportivo um aspecto espetacular, um ar grandioso. O emprego desse tipo de linguagem vai desde a descrição de um simples movimento no campo de jogo até o clímax do esporte, que seria a obtenção de um título importante, por exemplo. No emprego dessa linguagem bélica surgiram personagens que ficaram marcados por nomes característicos em suas carreiras. Termos frequentemente empregados pelos narradores esportivos. Tiro, petardo e bomba.
Esses termos geralmente designam um chute muito forte na bola. O emprego reforça a atmosfera de batalha que o texto esportivo tenta criar. Exemplo na mídia. Dias acertou um belo tiro de fora da área e marcou um gol do jogo sem chance para o goleiro Paulo Vitor. Investiu da ofensiva blitz, expressão que traduz o movimento de um time com muitos jogadores ou com muita intensidade ao gol adversário. Exemplo na mídia, os jogadores fizeram uma verdadeira blitz no início do jogo. A pressão foi tamanha que o Santos praticamente não saiu do campo de ataque nos primeiros 25 minutos. Esquadrão, termo que exprime todos os jogadores de um clube como se fossem grandes soldados. Exemplo, Neymar puxa a fila do Esquadrão Alvinegro para 2012. Definições bélicas. O artilheiro, o jogador que faz muitos gols, representado como chefe de uma grande artilharia de um exército. Exemplo na mídia, o português Cristiano Ronaldo é um dos 10 maiores artilheiros em atividade no futebol mundial. Estrategista, treinador de um clube que age de uma maneira excepcional, representando um grande general. Exemplo na mídia, Cruyff conheceu o estrategista Tele Santana. Carrasco, algum jogador que decide o jogo para o seu time como se tirasse a vida do outro. Exemplo, Carrasco do Santos no Mundial, Messi ganha 3 dias de folga. Matador, assassino das áreas, jogador que costuma marcar muitos gols em momentos importantes. Exemplo na mídia, Lionel Messi é um assassino dentro da área. Palavras de Juan Pablo Sorin, ex-comentarista, jogador de futebol da Argentina, do River Plate, também do Cruzeiro e atual comentarista dos canais ESPN. E para você que está nos acompanhando com especial história dos principais jornalistas esportivos de rádio, não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube, JP no Lance, tá aí, ó. Se inscreva no canal, deixe suas perguntas e não esqueça, toque o sininho, que em breve estarei respondendo para vocês. Personagens marcados. Adriano, imperador por ter se destacado na Itália. Kleber, o gladiador por ser perspicaz em seu jogo. Leandro Guerreiro por doar-se fisicamente ao máximo em seu jogo. Gerson, canhotinho de ouro por ter passes certos na maioria das vezes em que tentava com a sua perna esquerda. Agora às 3 horas, 3 minutos e 5 segundos, vamos falar, sabe do quê? Dos principais nomes do jornalismo esportivo do Brasil. Começando com ele, um dos maiores jornalistas esportivos de todos os tempos. Um dos grandes jornalistas que já passou por Jovem Pan, SBT, Bandeirantes, Rede Bandeirantes, Rádio Jovem Pan, SBT, Rede Globo e tantos mais. Um exímio comentarista que em 1994, ao lado do mestre Tele Santana e de Luiz Alfredo de Almeida, narrava, transmitia e comentava a vitória do Brasil nos pênaltis por 3-2 em cima da Itália. Estou falando dele, Orlando Duarte. Nasceu em Rancharim, 18 de fevereiro de 32. É um jornalista esportivo e um dos mais completos cronistas brasileiros. Atuando por muito tempo no rádio e na TV de São Paulo, escrevendo uma coluna distribuída por todo o país. Já cobriu 14 Copas do Mundo, 10 Jogos Olímpicos e campeonatos de vários esportes. Orlando Duarte cobriu todas as Copas durante o período entre 50 e 2006, se tornando amigo do pessoal de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Orlando Duarte escrevia a biografia oficial do jogador anos depois.
O consagrado cronista sempre é requisitado para falar de suas experiências em Jogos Pan-Americanos. Ele escreveu 32 livros sobre a história e as regras de diversos esportes. Conhece 50% do mundo e preencheu 17 passaportes. Vestiu as camisas das rádios Bandeirantes 2 vezes, Jovem Pan, Trianon e Gazeta, além das TVs Cultura que dirigiu e era narrador. Jovem Pan, HF, SBT, Globo, Bandeirantes e Gazeta. Na mídia impressa militou em A Gazeta Esportiva, A Gazeta Mundo Esportivo, A Gazeta Esportiva Ilustrada, O Tempo, Última Hora e Diário da Noite. Orlando Duarte é um dos narradores no documentário Pelé Eterno. E o único narrador no documentário FIFA Fever. Orlando Duarte tem 4 filhos e 6 netos. Apresentou-se até o ano de 2011 no programa Câmara Esporte Clube na TV Câmara de São Paulo. Atualmente se dedica apenas à carreira de escritor. Juca Kfouri, José Carlos Amaral Kfouri, nasceu em São Paulo no dia 4 de março de 1950. É um jornalista esportivo brasileiro. Juca Kfouri cursava Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Quando foi convidado para trabalhar no Departamento de Documentação da Editora Abril em 1970. No DEDOC, chegou a ser chefe de departamento até deixar em 1974, quando foi convidado para ser chefe de reportagem da revista Placar. Ficou no cargo até 78, quando passou 3 meses na extinta TV Tupi. Por conta dos atrasos nos salários, pediu demissão junto com outros funcionários. E no dia seguinte foi convidado por Jairo Regis para ser editor de projetos especiais. Quando Milton Coelho da Graça deixou a revista e abriu, Juca foi convidado para ser diretor de redação da Placar, cargo que ocuparia desde então, enquanto trabalhou na Abril. Ficou conhecido ao organizar em 82 uma matéria que denunciava a chamada máfia da loteria esportiva, na qual os jogadores eram comprados por apostadores a fim de garantir que os resultados dos jogos da loteria seriam aqueles em que haviam apostado. A matéria feita por Sérgio Martins quase ganhou o Prêmio Mestre de Jornalismo naquele ano. O tema rendeu mais reportagens em Placar, e Juca chegou a ser ameaçado em telefonemas anônimos. O trabalho de Juca na revista priorizou o viés investigado no esporte, coisa que havia sido feito por poucas vezes na história da imprensa esportiva brasileira. Juca Kfouri trabalhou na TV Cultura, no SBT e na Rede Globo. Atualmente trabalha nos canais ESPN. Apesar, ele tem muita razão no que ele fala em seus comentários, são os comentários extremamente inteligentes e pertinentes. Porém, politicamente falando, eu discordo totalmente do ponto de vista do Juca Kfouri. Mas no lado esportivo, ele é excepcional comentarista. Muito melhor que muita gente que tá por aí. Passagens de Juca, aliás, destaques do Tempos da Editora Abril. Durante um período em que foi diretor da redação da revista Playboy, se notabilizou pela matéria na qual era desvendada a identidade de Carlos Zéfiro, além de uma entrevista com Pelé feita em 93, em que o ex-jogador denunciava a corrupção na CBF. Juca Kfouri também conseguiu fazer com que a publicação começasse a citar a camisinha em suas reportagens, alterando a política anterior da Playboy que proibia essa citação. Crise e desligamento da editora Abril. Em 95, Juca teria sido proibido de apresentar denúncias contra Eduardo José Fará e Ricardo Teixeira, supostamente devido a negócios da editora que estava lançando a TV a serviço da TV a cabo. E precisaria de apoio de dirigentes de futebol para que fosse feita a compra dos pacotes de transmissão dos campeonatos. Desgastando com a direção da editora, Juca deixou a diretoria da redação do Placar
e abriu em 1995. E para você que está curtindo especial a história dos principais jornalistas esportivos de rádio, não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube, JP no Lance, e deixe suas perguntas aqui, ó. E não esqueça de tocar o sininho, que em breve estarei respondendo para vocês. Passagens de Juca Kfouri pela televisão. Na TV, Juca começou com uma rápida passagem como diretor de esportes da TV Tupi em 1978. Depois foi comentarista na Rede Record em 82. No SBT ficou de 84 a 87, na Globo de 88 a 94. Participou do programa Cartão Verde na TV Cultura Mesa Redonda, que ainda contava com a participação e apresentação de Flávio Prado, José Trajano e mestre Armando Nogueira. Ficou no programa entre 95 e 2000, quando foi contratado pela Rede TV para apresentar o Bola na Rede. Esteve na emissora entre 2000 e 2003, quando voltou para o Cartão Verde, onde ficou até 2005. Ano em que foi contratado pela ESPN Brasil para participar do programa Linha de Passe, onde está até hoje. Além de ter iniciado em fevereiro de 2007 na ESPN Internacional, programa de entrevista chamado Juca Entrevista. Apresentou ainda o programa de entrevista Juca Kfouri na CNT entre 96 e 99. Em janeiro desse ano de 2018, ele foi contratado pela TVT para comandar o programa Entrevistas. Jornais e internet. Em jornais foi colunista do Futebol de Globo entre 89 e 91. Mais notadamente foi colunista da Folha de São Paulo entre 95 e 99. Quando foi para o Diário Lance, onde ficou até voltar em 2005 para a Folha. Durante o período no Lance foi processado e condenado a indenizar o técnico Vanderlei Luxemburgo. No mesmo ano também foi contratado pelo UOL, onde desde 2005 mantém um blog que já ultrapassou a marca de 300 milhões de entrevistas, 300 milhões de visitas. Pelo rádio, no rádio trabalhou como comentarista esportivos em noticiários da Rádio América e teve um programa na American Sat. Após essas duas experiências, começou a trabalhar na rede CBN de rádio como comentarista de noticiários. Em 2000, virou apresentador do programa CBN Esporte Clube, que ficou até 2010. Desde então, Juca continua na CBN, mas fazendo participações nos noticiários da emissora. Ele é pai de 4 filhos: André, que é repórter da ESPN, a Daniel, fotógrafo, freelancer, Camila e Felipe. É sobrinho de Nadir Kfouri, reitora da PUC de São Paulo entre 76 e 84, e irmão da jornalista e musicóloga Maria Luísa Kfouri. Seus livros publicados: A Emoção Corinthians, de 82, Corinthians, Paixão e Glória, de 96, com relançamento em 2002, Meninos, eu vi, em 2003, O Passe e o Gol, em 2005, Por que Não Desisto, Futebol, Poder e Política, em 2009, em 2017, Confesso que Perdi a Memória. Confesso que perdi, livro de memórias. Vamos falar de outro grande jornalista esportivo, Luiz Penido. Rala. Luiz Alberto Penido, mais conhecido como Luiz Penido, nasceu em Juiz de Fora em 5 de abril de 1955. É um radialista, locutor esportivo e apresentador de televisão. Ele atualmente trabalha na Rádio Globo do Rio de Janeiro e trabalhou também há muito tempo na Rádio Tupi do Rio. A carreira. Luiz Penido começou sua carreira em 69 na Rádio Globo sob o comando de Valdir Amaral. Placar na Suécia. Ele trabalhou em diversas funções como locutor, apresentador e entrevistador de jornalismo.
Trabalhou simultaneamente na Rádio Eldorado, atual CBN, sempre atuando no campo esportivo. Penido foi em 88 trabalhar na Rádio Tupi, onde ficou até o ano de 93, saindo e fazendo breves passagens pela Rádio Nacional e na extinta Rádio Tropical. Teve também uma rápida passagem pela televisão, apresentando o programa esportivo Rio Bom de Bola e o policial Disque Record, ambos na Record do Rio. Em 97, retornou a Tupi comandando a equipe de esporte juntamente com Doalcei Camargo. Desde 99 comanda sozinho a equipe. Ele narrou 4 mundiais de basquete e dezenas de GPs de Fórmula 1 em diversos países, 6 Copas do Mundo. Foi eleito durante 8 anos consecutivamente o melhor locutor de basquete do Brasil. Destaca-se pela forma de sua locução e alguns os consideram a sua forma de narrar um tanto quanto exagerada, gritando de forma desmesurada ao microfone. Foi um dos que narraram o 10º gol do atacante Romário no dia 20 de maio de 2007, quando o Vasco venceu o Sport por 3-1 no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Depois de 24 anos e após vários anos na Tupi, Penido voltou à Rádio Globo para ser locutor principal da Rádio Globo Futebol Clube e apresentação do Globo Esportivo no lugar de José Carlos Araújo, o Garotinho, tendo a sua reestreia na final do Carioca de 2012, quando o próprio José Carlos Araújo passou o cargo. Em setembro de 2015, retornou à televisão, dessa vez para a CNT, onde assumiu um novo balanço esportivo. E agora vamos falar dele, um dos principais narradores esportivos do Brasil, um dos grandes nomes, um dos grandes ícones. Estou falando dele, o garotinho animal, ele, Osmar Santos. Osmar Aparecido Santos nasceu em Oswaldo Cruz no dia 28 de julho de 1949. Ele é ex-radialista e locutor esportivo brasileiro. Ele foi formado em Educação Física e Administração Pública pela FGV São Paulo e Direito. Osmar Santos, também conhecido como o pai da matéria, trabalhou como locutor esportivo nas rádios Jovem Pan, Record e Globo, onde continua contratado como um dos diretores da equipe junto com seu irmão Oscar Ulisses, mas sem narrar mais jogos de futebol devido ao grave acidente automobilístico que sofreu no dia 22 de dezembro de 94 e afetou sua fala. Hoje ele é artista plástico, dedica parte de seu tempo e pintura sobre telas. Trabalhou também nas redes de TV Globo, Record e Manchete. Narrou a Copa de 86 pela TV Globo com o locutor principal, o Garotinho Animal, que tinha também como locutores Galvão Bueno, Carlos Eduardo Galvão Bueno, Luiz Alfredo, Claudemir Oliveira Andrade, Fernando Sasso e grande equipe. Também tinha o Natan de Oliveira. Narrou para a TV Manchete a Copa do Mundo de 90 com comentários de Mário Jorge Lobo Zagallo. Foi um dos melhores narradores de futebol do rádio brasileiro. Faziam parte da equipe comandada por Osmar Santos na Rádio Globo na fase de maior sucesso, Loureiro Júnior e Carlos Aymar como comentaristas. E você que não sabe, ele também, que trabalhou com Osmar Santos na Jovem Pan e na Rádio Globo, sabe quem? Fausto Silva. Você ouviu bem, Fausto Silva, aquele que fala assim: ô louco meu, super cara, grande bicho, olha as videocacetadas, meu, esse aí mesmo, ele que fazia também Perdidos da Noite. Ele começou como repórter de campo. Também o grande Roberto Carmona e Henrique Guilherme, eles que são comentaristas e repórteres de campo da Rádio Transamérica. E os também narradores Oswaldo Maciel, que também está na Transamérica, Oscar Ulisses e Odinei Edson, seus irmãos. Oscar Ulisses, hoje em dia chefe de esportes da Rádio Globo, e Odinei Edson está na Rádio Bandeirantes narrando a Fórmula 1.
Juarez Soares também participou da equipe como apresentador de um programa que falava de futebol e variedades. Com base nessa experiência, Osmar Santos e sua equipe passaram a apresentar o programa de variedades Balancê, que tinha como produtor Odir Cunha, e além de Lucimara Paris na produção artística. Lucimara Paris atualmente é produtora do Ratinho no SBT. Osmar Santos teve uma participação importante como locutor dos comícios da campanha política de 84 pelas diretas já. Bastante popular, recebeu proposta para candidatar-se a cargos públicos, mas rejeitou. Osmar Santos vinha sendo preparado para trabalhar na Rede Globo, onde atuou como narrador de futebol e apresentador. Mas quem acabou sendo contratado em 89 para apresentar o programa dominical da Globo foi seu amigo Fausto Silva. Faustão havia se destacado no programa Perdidos da Noite, produzido pela Record em 82 e na Bandeirantes a partir de 86. Criativo inovou também quando passou a narrar partidas pela Rede Record. Em alguns momentos a câmera se mostrava na cabine e ele falava diretamente com o espectador. Falava assim: zoom garotinho programado. Também criou bordões que foram tão bem aceitos pelo público que ecoavam pelos estádios como o famoso "parou por quê? Porque parou". Entre as suas expressões estão "ripa na chulipa e pimpa na gorduchinha", "um pra lá, dois pra cá, é fogo no boné do guarda", "sai daí que o jacaré te abraça, garotinho", "Rosemiro, namoradinho de Raquel Welk", "no carocinho do abacate", "aí, garotinho, vai, garotinho, porque o placar não é seu". Em situações de marcação de impedimento, soltava: "ele estava curtindo amor em terra estranha". E uma das narrações do gol mais marcante do rádio brasileiro: "tiro liro lá, tiro liro li, e que golaço!". Também foi Osmar Santos que criou a expressão "animal", que melhor representou o jogador Edmundo, terminando pelo próprio atleta citar a expressão por se tornar a marca registrada. Seu irmão Oscar Ulisses comanda a equipe de esportes da Rádio Globo. Seu outro irmão Odinei Edson narra a Fórmula 1 pela Rádio Bandeirantes. E também seu primo Ulisses Costa narra também na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Em 1994, Osmar sofreu um acidente grave quando viajava para Marília até a cidade de Lins. O acidente causou-lhe sérias sequelas, melhor dizendo, devido aos danos cerebrais que sofreu quando ele foi atingido por um caminhão dirigido por um motorista bêbado. Osmar teve boa recuperação das várias funções, porém, sua fala ficou comprometida, sendo capaz de pronunciar mais ou menos 100 palavras, impedindo-lhe de continuar trabalhando como narrador. Desde então se dedica à pintura, tendo frequentado por anos o ateliê de Rubens Matuk. Em sua homenagem foi criado o troféu Osmar Santos, concedido a cada ano à equipe que termina o primeiro turno do Brasileiro em primeiro lugar, e o segundo turno é de João Saldanha. No dia 28 de julho de 2017, o Centro de Imprensa do Allianz Parque, o Parque Antártica, recebeu o nome de Osmar Santos. E para você que está acompanhando o nosso programa, tá aí, ó. Se liga nessa, JP no Lance no YouTube, canal JP no Lance. Você se inscreve, deixa suas perguntas, em breve estarei respondendo para vocês, e o sininho você toca. Vamos falar também de Fiore Gilhote, o moço de Barra Bonita, torcida brasileira, balão subindo e balão descendo. Fiore Gilhote nasceu em Barra Bonita no dia 27 de setembro de 28 e morreu em São Paulo no dia 8 de junho de 2006. É o cantinho da saudade.
foi um radialista e locutor esportivo brasileiro, nascido no interior de São Paulo, filho dos imigrantes italianos Angelo Gigliotti, melhor dizendo, e Maria Rosária Palmisiano. Aos 4 anos de idade, sua família transfere-se para a cidade de Nimes, a 180 quilômetros do seu município natal. Em sua longa carreira, Fiore Gigliotti narrou partidas de 10 Copas do Mundo, mas sempre dizia que o maior jogo do qual assistiu foi disputado entre Santos e Benfica na final do Mundial de 62. Em sua declaração recente, contou com que ele teve entrever com então técnico da seleção brasileira, Tele Santana, na Copa de 82. Fiore teria cobrado o treinador pelo fato de ele estar fazendo muitas concessões a jogadores, com muitas saídas com a família e pouco treino. Tele teria respondido que o locutor já estava velho. Fiore celebrizou frases como: abram-se as cortinas e comece o espetáculo. O tempo passa, a torcida brasileira, quando ele precisar, quando ele vai girar o tempo do jogo. E quando uma equipe precisava fazer o gol, tenta passar, mas não passa. Aguenta, coração. No fim do jogo ele falava: crepúsculo do jogo, é fogo, é gol, antes do grito de gol. Agora não adianta chorar logo após narrar um gol, torcida brasileira. Uma beleza de gol, quando era um golaço. Um beijo no seu coração e fecham suas cortinas e termina o jogo quando ele acabava o jogo. Recebeu mais de 200 títulos de cidadão honorário, principalmente pelo interior de São Paulo. Trabalhou como locutor desde 1947 nas rádios Clube de Lins em São Paulo, Rádio Cultura em Araçatuba, Rádio Bandeirantes, Rádio Pan-Americana, a Jovem Pan, Rádio Tupi e Rádio Record. Seu último trabalho era como comentarista e narrador da Rádio Capital AM 1040 de São Paulo. No fim de 2005, recebeu a Medalha de Ordem Nacional do Mérito Futebolístico da Federação Paulista de Futebol, na ocasião que disse, entre aspas: eu confesso que hoje vivo um momento de muita emoção, é daqueles momentos de rara felicidade que nos fazem ter a alegria de viver. Deu entrada no Hospital Alvorada com problemas na úlcera e próstata e veio a falecer na madrugada do dia 8 de junho de 2006. Vítima de falência múltipla de órgãos, sendo sepultado no dia seguinte no cemitério do Morumbi. Ele escolheu na véspera de uma Copa do Mundo para dizer adeus ao futebol, à rádio e aos milhares de torcedores que se acostumaram a ouvir suas transmissões. Sempre carregadas de emoção, Fiore Gigliotti era torcedor do Palmeiras e fã ardoroso do santista Pelé. Na transmissão da Rede Globo na partida inaugural de 2006, no jogo entre Alemanha e Costa Rica, um dia após sua morte, o mestre Fiore recebeu a homenagem de Carlos Eduardo Galvão Bueno dos Santos, que iniciou a narração com a inesquecível frase do grande Fiore: abram-se as cortinas e comece o espetáculo, torcida brasileira. E para você que está curtindo esse especial História dos principais jornalistas esportivos do Brasil do rádio, não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube, tá aí, ó, JP no Lance. Deixe suas perguntas e não se esqueça de tocar o sininho, que em breve estarei respondendo para vocês. Agora vamos falar de um dos mais renomados narradores esportivos de todo o Brasil. Ele, um dos narradores mais imitados pela nova geração, pela velha geração, por todos. Estou falando de José Silvério. José Silvério de Andrade, ou simplesmente José Silvério. Ele nasceu em Tumirim no dia 11 de novembro de 45. É um locutor esportivo brasileiro. É considerado por muitos o mais técnico de todos os locutores esportivos do rádio da história. Começou a carreira narrando até treinos do Fabril pela Rádio Cultura de Lavras, cujo diretor descobriu
quando Silvério narrava uma partida de botão, e sua primeira partida narrada foi em julho de 63 entre Olímpia de Lavras e Bragantino. De lá para cá foi para a rádio, de lá foi para a rádio Itatiaia Inconfidência de Belo Horizonte, Continental do Rio de Janeiro e Tupi de São Paulo como correspondente do Rio. Em 75 ele chegou à Rádio Jovem Pan de São Paulo, onde ficou 25 anos. Apesar de uma passagem de 3 meses pela Rádio Bandeirantes de São Paulo em 85. Era o segundo locutor atrás de Osmar Santos, mas com a saída de Osmar, ele assumiu a titularidade em 77. Teve ainda uma experiência na TV Manchete, sem deixar o rádio. Isso no fim dos anos 90. Em 2000 em 2000 ele foi para a Rádio Bandeirantes de São Paulo, e hoje ele tem como colegas de locução Ulisses Costa e Rogério Assis, o Canhão. Já narrou mais de 20 modalidades esportivas, mas destacou-se no futebol, sobretudo de São Paulo. Cobriu todas as Copas do Mundo desde 1978. Em sua carreira passou por situações curiosas, como narrar a final do Campeonato Brasileiro de 79 na pista de atletismo do estádio Beira-Rio, com os cães da polícia à sua frente. Aliás, em 1979, a final foi entre Internacional e Vasco da Gama, com o Internacional sagrando-se tricampeão brasileiro, e antes tinha ganho do Cruzeiro em 75 e do Corinthians em 1976. Outra situação curiosa foi durante o treino da seleção brasileira para a Copa de 86. Pela Rádio Jovem Pan, sem autorização para narrar do estádio, os locutores das rádios tiveram de improvisar e Silvério subiu em uma árvore de onde avisava o repórter Vanderlei Nogueira, sempre que não conseguia ver algum lance, para que ele o ajudasse com a narração. E para você que está curtindo especial a história dos principais jornalistas esportivos de rádio, não se esqueça de entrar no meu canal no YouTube, JP no Lance, deixe suas perguntas e em breve estarei respondendo para vocês. Não esqueça de tocar o sininho. Às 3h32, você ouviu a história dos principais narradores esportivos, os de rádio, os de TV, grandes nomes, como José Silvério, saudoso Fiore Gilhote, o excelente Osmar Santos e tantos outros. Nesse ano de Copa do Mundo, nesse ano onde o narrador esportivo também vai ser a grande estrela, nesse ano que tem muito esporte, falamos sobre os principais narradores, sobre a emoção do rádio, sobre o que é o rádio na vida do torcedor brasileiro. Seus principais cronistas, seus principais narradores. E aliás, para quem não sabe, antes do Orlando Duarte ser comentarista esportivo, ele também foi narrador da TV Cultura e narrou também várias Copas do Mundo. E fizemos isso em homenagem a esses grandes comunicadores brasileiros. E às 3h33 e 35 segundos, estamos encerrando mais uma edição do JP no Lance. A todos que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, na Rádio Exclusiva FM. E em breve também várias outras transmissões esportivas da Rádio Exclusiva. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada e até semana que vem. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Um forte abraço. Tchau. Fui.